Tentamos proteger a árvore, esquecidos de que ela é que nos protege. Carlos Drummond de Andrade. Olá, internautas do Brasil e de todo mundo. Eu sou Rose Campos em mais uma semana com muitos ecos. Os ecos do nosso meio ambiente, os ecos da nossa comunicação. Afinal, tudo que produz ecos no nosso meio, nós discutimos aqui, na nossa rádio Mega Brasil Online e nas redes sociais. O programa Ecos do Meio dessa semana irá conversar com a rede colaborativa Articulação pela Restauração do Cerrado, Araticum, que tem como finalidade proteger a restauração ecológica em larga escala desse bioma. Para isso, reuniu em setembro último especialistas em restauração ecológica para compartilhar experiências de recuperação e conservação desse importante bioma. Para falar sobre as conclusões desses especialistas sobre a recuperação e conservação desse bioma, é que recebemos a engenheira agrônoma, mestre em economia aplicada e secretária executiva da Araticum, Laura Barcelos Antoniazzi. Olá, Laura, como vai? Olá, tudo bem, Rose? Graças a Deus, tudo bem. Laura, vocês estiveram reunidos em setembro, no dia, inclusive, que se comemorou, né? Esse importante dia do Cerrado, né? Dia do Cerrado. Desse bioma. E aí eu queria que você, antes de tudo, explicasse um pouquinho quem é essa Araticum, por que vocês realmente se reuniram, quem são essas pessoas que resolveram olhar para esse bioma e qual foi a necessidade dessa reunião neste momento, né? Legal. Bom, primeiro, né, por que surgiu a Araticum, né? Faz um pouco mais de 2 anos, né? Foi em 2020 que algumas pessoas que já trabalhavam com restauração e recuperação ambiental no Cerrado resolveram se reunir para fazer mais integração, né? Ter mais integração entre as ações que já aconteciam e tentar buscar mais apoio para poder aumentar as ações de apoio à restauração no Cerrado. E por isso criamos, né, a Araticum, a Articulação pela Restauração do Cerrado, para, né, integrar, né, ter mais sinergias entre as organizações, pessoas que já estão atuando e tentar amplificar, tentar buscar mais apoio, contar para o Brasil todo aí a importância do bioma, dos ecossistemas que existem no Cerrado e da importância de recuperar esses ecossistemas que têm sido degradados. E no dia 11 foi uma celebração, né? A gente lançou a Araticum no Dia do Cerrado ano passado, em 2021. Então, hoje a gente estava comemorando o Dia do Cerrado e também o Dia da Araticum. E vocês também fizeram um estudo, que eu não sei se foi lançado neste dia, se foi anterior, mas foi um estudo do panorama de restauração ecológica no Mato Piba, né? E benchmark de políticas públicas. Foi esse estudo que vocês se reuniram para discutir, ou esse estudo já vem vindo de tempos, enfim, fala um pouquinho sobre esse estudo e até mesmo o que significa Mato Piba para muitas pessoas que não está familiarizada com esses nomes. Sim. Não, esse estudo já fazia um tempo que a Agroícone tinha lançado, a gente lançou agora a versão em inglês e espanhol, e o que a gente fez nesse estudo foi levantar as várias iniciativas que já existem e projetos de restauração na região que é conhecida como Mato Piba, que é o acrônimo de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, a parte de Cerrado desses 4 estados, que hoje é uma importante fronteira agrícola, né? Uma região muito dinâmica,
onde está tendo bastante expansão da agricultura, né, especialmente a soja, e por isso uma região onde está tendo essa tensão aí entre expansão da agropecuária e a necessidade de conservação ambiental, e especialmente no Cerrado, é muito importante a conservação das áreas que são importantes para a manutenção dos corpos hídricos, né? Porque se os ecossistemas não estiverem preservados nos lugares onde há recarga do aquífero, os ciclos hidrológicos não vão se manter e isso vai prejudicar, inclusive, a própria agricultura. Então, é muito importante que as áreas sensíveis do ponto de vista hidrológico sejam conservadas e, se já tiverem sido devastadas, que sejam recuperadas. Então, a gente levantou o que está acontecendo, o histórico tanto de desmatamento como algumas iniciativas, as políticas públicas de restauração, no Cerrado como um todo, mas nessa região em particular. E a ideia também do benchmarking de políticas públicas é ver o que os governos estaduais já estão fazendo para apoiar a restauração. Ainda estamos numa fase de completar os cadastros ambientais rurais, né, o CAR. Alguns estados ainda não têm os seus programas de regularização ambiental, mas já existem algumas políticas interessantes. E a ideia, quando a gente lançou esse estudo, era que um estado, né, e Araticum também tem esse papel de promover intercâmbio de políticas e uma interação maior entre os estados para apoiar, né, os esforços de restauração, que é um desafio muito grande, né? Especialmente em estados que têm um corpo técnico muito reduzido, né? Um orçamento muito reduzido, e acaba que as ações de meio ambiente não são prioritárias, né? Então, é um desafio muito grande no Cerrado como um todo, mas na região do Mato Piba em particular. Laura, por muito tempo, né, por várias décadas, inclusive, o Cerrado ele foi visto como um bioma impróprio, né? E você acabou falando agora da agricultura, impróprio para a ocupação agropecuária, né? E isso mudou radicalmente. Você está falando justamente hoje desse problema que está havendo. Então, eu acredito que nós tenhamos mais problemas, que é a própria conservação desse cerrado, e hoje se trazendo a agropecuária, né? Como é que isso está sendo visto, trabalhado, e em que velocidade se vem vindo tanto uma degradação, que há pouco tempo se foi falado, inclusive, sobre a velocidade com que a devastação estava vindo ao Cerrado, que estava maior até que a da Amazônia, né? Então, você poderia trazer em sentido de dados para mim o que isso estaria acontecendo e como vocês estão conseguindo aparar, se aqui é essa a palavra correta, esses problemas? Então, esse ponto realmente que você levantou mudou tudo, né? Porque durante muito tempo o Cerrado não era apto para agropecuária, então isso, de certa forma, protegeu, né, o bioma da expansão agropecuária. Com o advento de várias tecnologias, né, que conseguiram principalmente lidar com a questão dos solos ácidos do Cerrado, foi possível, né, e várias outras tecnologias, variedades, né, de soja desenvolvidas, foi possível, então, cultivar, né, soja, né, que é o principal vetor aí de expansão da agropecuária brasileira. E aí, o que aconteceu, né, com isso? Muitas áreas, né, começou uma expansão muito forte em praticamente todo o Cerrado, e no Mato Piba bastante, porque as áreas lá são muito baratas, né? Por isso que também, comparativamente com outras regiões que já eram cultivadas, né? E aí, né, isso assim, acho que é bem importante destacar que tem
tem benefícios, né, essa expansão, né? Então, o desenvolvimento trazido pela cultura da soja, pela agropecuária, é muito importante para essas regiões, né, que são as regiões mais pobres do Brasil, né? É importante destacar isso, né? Piauí, Maranhão, Bahia também. Então, é uma região que precisa, né, de vetores de desenvolvimento. Agora, o problema acontecer essa expansão, bom, ilegalmente, né, desmatamento ilegal, o pior dos mundos, né, e isso deveria já estar acabado, é um absurdo que ainda acontece isso, que a gente não consegue ter fiscalização e ir atrás e punir quem faz algo desse tipo, né? Então, acho que é bem importante a gente separar isso, né? O desmatamento ilegal e o desmatamento legal. Então, desmatamento ilegal deveria ser caso de polícia, o próprio setor privado deveria coibir isso de todas as formas. A questão do desmatamento legal é muito mais sensível, né? Porque é isso, né? Permitido por lei, é um direito do proprietário, e aí tem que se trabalhar com outros tipos de incentivos e ações para coibir isso, né? Muito importante, então, ter a expansão, né? Facilitar a expansão do desmatamento nas áreas já abertas, né? Tem muitas áreas de pastagens que podem ser usadas para agricultura, então isso deveria ser a prioridade, né? E outros tipos de incentivo, né? A valorização da vegetação nativa em pé, né? Pagar pelos serviços ambientais. Então, isso que é bastante importante de ser né, políticas públicas e privadas que possam ser desenvolvidas. Com relação aos números, né? O desmatamento no Cerrado teve também o seu pico por volta de 2003, 2004. Depois, em 2013, 14, 15, teve um outro pico, tem caído, né? Isso é bastante importante, mas ainda está num patamar bem elevado, né? De mais de 500 mil hectares por ano, né? Então, em vários anos, ultrapassa o desmatamento da Amazônia, e isso é bastante preocupante. E nos 4 estados, né? No Maranhão, no Tocantins, no Piauí e na Bahia. Nós vamos dar uma paradinha para os nossos comerciais e depois nós voltamos, inclusive porque você fala sobre a iniciativa privada, que deveria de estar também olhando um pouco mais sobre esse bioma e sobre esse desenvolvimento. Nós voltamos já já com os nossos Ecos do Meio. Até já! A Mega Brasil entra em conexão internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá, Maria Luísa Abbott, do Reino Unido, Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal, e Santiago Farrell, da Argentina, formam um time nota 10 de comentaristas comandado por Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às 15 horas, aqui na sua Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Na minha entrada, se eu tivesse uma aula dessa aqui no início, com certeza hoje eu estaria em outra situação. Então, a primeira coisa, a gente quer aumentar as chances de vocês no mercado de trabalho. Desde que eu cheguei em São Paulo, eu procurei o ADOS, e como eu tenho vindo aqui frequentemente, a procura de emprego, e
regularização, pegar os documentos na Polícia Federal, etc. E acabei sabendo dessa capacitação e acabei ficando participando e eu gostei bastante. A capacitação, ela dura aproximadamente 2 horas, 1h30 a 2 horas. Ela é dividida em 2 partes. A primeira parte, a gente aborda principalmente as questões constitucionais, a gente fala bastante de leis trabalhistas, a gente fala dos direitos e dos deveres. E na segunda parte, a gente foca mais na questão das entrevistas de emprego. A gente tenta abordar, inclusive, um pouco sobre redes sociais. Eu vi o quanto a gente é leigo nessa parte de lei trabalhista brasileira, que a gente somos estrangeiros. Aprendi bastante coisa, né? Coisas que eu não sabia, achei que eu sabia muita coisa sobre, porque já trabalhei em várias empresas, achei que sabia, mas tem muita coisa que eu não sabia. E hoje eu pude tirar muitas dúvidas também. A importância da capacitação para a integração dos refugiados eu considero fundamental, porque é uma maneira deles se sentirem mais seguros no ambiente de entrevista de emprego, no ambiente profissional. Eu acho que dá a eles um pouco mais de tranquilidade na hora de reivindicar um trabalho e entrar no mercado de trabalho. Mesmo no cenário de pandemia, a gente ainda conseguiu se reinventar e conseguir levar adiante nosso trabalho com bastante contratações. E isso motivou bastante a gente em não desistir ou minimizar nossos esforços no período de pandemia. Voltamos com os nossos ecos do meio. Minuto Sustentável. O Cerrado ou Savana Brasileira, como é chamada, está localizada no Planalto Central em 11 estados, mais o Distrito Federal, cobrindo cerca de 25% do território nacional e perfazendo uma área de 2 milhões de quilômetros quadrados. É um bioma extremamente rico em fauna, flora, além de apresentar um grande potencial hídrico de superfície e subterrâneo. Laura, você tocou num ponto muito interessante que é um pouco do incentivo da iniciativa privada. Como é que vocês, esse grupo, inclusive, que é um grupo de empresas, não é isso? Vocês, de ONGs, enfim, né, que fazem trabalhos, como é que vocês sentem essa necessidade da iniciativa privada estar mais com vocês nesse combate, nessa ajuda? Aonde aonde você sente essa necessidade disso? Então, primeiro, né, um esclarecimento que a Araticum é uma articulação, uma reunião de diversas organizações e atores, né? Então, tanto do setor privado, como do setor público, como do terceiro setor. A gente, inclusive, está querendo trazer mais e mais a participação das empresas do setor privado para a Araticum. Já coloco aqui o convite para as empresas de agropecuária, de infraestrutura, participarem das ações da Araticum. E tem várias formas, né, que as empresas, as associações de produtores, as associações de classe podem participar, né? Um primeiro aspecto que a Araticum traz, que é muito importante para toda a sociedade levantar como bandeira, é a importância dos ecossistemas não florestais que tem no Cerrado, né? Então, a gente tem um histórico aqui no Brasil, né, de valorização das florestas, né, e realmente as florestas são muito importantes e muito ricas em biodiversidade, então é super importante defendermos as florestas, mas no Cerrado existem vários ecossistemas
que não são florestais e que também são muito importantes. Então, são os campos, né? São as savanas. As savanas são aqueles ecossistemas, né, que tem as gramíneas, que tem as vegetações herbáceas e tem uma ou outra arbusto, uma ou outra árvore, né, mas não tem aquele dossel fechado, né, uma vegetação aberta. E esse tipo de vegetação é muito pouco conhecido e valorizado pela população, né, pela sociedade de maneira geral. Então, uma das grandes bandeiras da Araticum é mostrar a importância desses ecossistemas e também valorizá-los, né? Eles também precisam ser conservados, eles também precisam de proteção, né? Contra desmatamento, né? Igualmente, e em alguns casos precisam ser recuperados também. Existem técnicas específicas para recuperar essas áreas, né? Usando essas espécies que são próprias desse tipo de ecossistema. Então, essa bandeira de defesa dos ecossistemas não florestais, dos ecossistemas do Cerrado, é uma bandeira que toda a sociedade brasileira, né, pode defender, e é um convite da Araticum para toda a sociedade apoiar. Aí também tem as ações específicas de restauração, né, que é o que a Araticum quer, né, pôr a mão na massa e fazer acontecer, né? E aí, para isso, a gente precisa ter boas técnicas, precisa saber, né, como fazer, quais são essas espécies, de onde pegar sementes para fazer essa restauração, quem que vai fazer isso, né? A Araticum também defende e apoia e valoriza aquela restauração que também traz benefícios socioeconômicos, né? Tanto os prestadores de serviço, como quem coleta semente, então toda a cadeia da restauração, que ela também possa trazer benefícios para comunidades que vivem dessa vegetação. Então, no processo de restauração, né, então, ao longo da cadeia da restauração, e depois também no uso dessas espécies, né, que podem também ser aproveitadas economicamente ou para segurança alimentar. Então, esse é um aspecto que ainda é pouco conhecido e que a gente quer espalhar aí pelos 4 cantos. Na prática, hoje, vocês estão em que momento? O que vocês estão trazendo de ação e o que também as políticas públicas estão vindo ou não e vocês estão precisando delas para agir? Então, hoje a Araticum está organizada em 3 grupos de trabalho. A gente tem um grupo de trabalho de políticas públicas, que é exatamente para entender como está o status hoje das várias políticas públicas. A gente foca bastante nos governos estaduais e que tipo, né, de interação entre elas pode ser feita e como a gente pode apoiar o desenvolvimento de melhores regulamentações. Então, um GT de políticas públicas, um GT de conhecimento e capacitação, que tem muito a ver com aquilo que eu estava falando antes, né? Que é organizar as informações, o conhecimento que já existe sobre Cerrado e sobre restauração do Cerrado e tornar ele facilmente acessível para quem quiser saber, né? Para quem quiser fazer restauração. E o terceiro GT é o GT de inteligência territorial, que traz, né, essa perspectiva do território todo e informações geoespaciais para facilitar o planejamento, né, e a organização e também dar visibilidade aos projetos de restauração. Então, o GT de inteligência territorial já lançou uma plataforma de restauração no Cerrado, onde já tem vários projetos de restauração lá para serem consultados. Foi a Universidade Federal de Goiás, né, o LAPIG, que é um laboratório referência em geoprocessamento do Cerrado, que produziu essa plataforma, e existem projetos de restauração que já estão nessa plataforma, e quem tem projetos, quem está fazendo restauração no Cerrado, pode entrar lá, cadastrar o seu projeto, e é também uma ferramenta de planejamento da restauração. Antes de você concluir,
Nós vamos ter que dar uma paradinha para os comerciais, mas eu quero que você também traga os endereços dessa plataforma para quem está nos ouvindo poder acessar e entender um pouco mais sobre esse trabalho, que é um trabalho muito amplo que a Araticom fornece aí para a nossa sociedade brasileira. Nós vamos dar uma paradinha com os nossos ecos do meio, mas voltamos já já. Até já! Oi, pessoal! Gente, eu sou Paula Oliveira e sou uma das embaixadoras da diversidade do Instituto ADOS, que é uma organização da sociedade civil que apoia refugiados e outros imigrantes vítimas de migrações forçadas. Mas eu tô aqui para dividir uma experiência com vocês. Quem aí já pensou em ressignificar a data do seu aniversário? Olha, imagina que legal. Você, em vez de ser presenteado, você vai presentear. Vai presentear principalmente quem está precisando de ajuda nesses tempos tão difíceis. Olha, na plataforma Presente Solidário, você pode criar uma campanha de arrecadação e transformar os seus presentes em doações para os projetos do Instituto ADOS. E esses projetos são todos destinados à reintegração social e econômica desses refugiados. Basta você acessar presenteados.org.br e seguir o passo a passo. É tudo muito fácil, tá? E aí? Que tal aproveitar o seu aniversário, os nossos aniversários, para transformar vidas, hein? Vem com a gente, tá? Beijo! É hora de dizer vacina sim. Ela protege você e protege os outros. Vacina sim. Uma campanha para todos. Voltamos com os nossos ecos do meio. E a Laura estava justamente no momento no que ela estava explicando os GTs, né? GTs de inteligência, inclusive, acho que foi o último que você colocou. Vocês têm o GT também de políticas públicas, conhecimento e capacitação. Eu gostaria que você trouxesse, inclusive, o endereço no que você se referiu, né, a esse trabalho e pudesse até mesmo falar um pouquinho mais sobre isso na prática. Sim, então, como eu falei, né, o GT Inteligência Territorial, né, desenvolveu essa plataforma, lançou essa plataforma que foi desenvolvida pela Universidade Federal de Goiás e pelo laboratório que chama LAPIG. Então, o endereço para acessar essa plataforma é araticum.lapig.iesa.ufg.br. Depois, se você puder também colocar aqui para os internautas, mas colocando no Google Araticum Restauração Cerrado, já vai aparecer essa opção, que é essa plataforma desenvolvida pelo LAPIG, LAPIG. E né, ainda vão ter outras funcionalidades, mas já é bem interessante de ver, né, várias camadas que você também pode colocar e mexer nessa plataforma do LAPIG. O Araticum ainda não tem um site, né, algo que a gente está querendo desenvolver, mas para quem quiser fazer parte da Araticum, pode mandar um e-mail para a gente e se cadastrar. O e-mail é rede.araticum@gmail.com, rede.araticum@gmail.com. E em breve a gente quer ter um website, né? Uma das nossas metas. Hoje ainda a Araticum é um grupo informal, então todo mundo, o convite está aberto para todos. Também é uma das coisas que a gente quer fazer nos próximos meses, ter uma estrutura mais formalizada para adesão, né, para que as organizações ou as pessoas possam aceitar alguns princípios básicos antes de poder fazer parte, mas, por enquanto, é um grupo aberto à participação de todos. E, como eu falei, né, os 3 GTs é onde as coisas acontecem, né? Todo mundo é convidado para participar, os GTs têm a sua agenda de reuniões e de interação e de comunicação, e a gente quer cada vez mais trazer pessoas e organizações para participar nos grupos de trabalho. Nesse grupo de conhecimento e capacitação,
ele é um grupo local, vamos dizer assim, onde vocês estão trabalhando, pretendem trabalhar com a comunidade local? O GT, ele, na verdade, a atuação em geral da Araticum ainda é uma atuação ampla, né? Que atua no Cerrado como um todo, mas a gente quer ter, né? E a gente, em alguns locais, a gente já tem essa interação com as comunidades locais, com as organizações que fazem a restauração no chão. Então, o que o GT de Conhecimento e Capacitação está fazendo é organizando o conhecimento, né? As publicações, as cartilhas, os artigos científicos, né, que são importantes fontes de informação, e organizando. E assim que a gente tiver um site, né, por enquanto isso está organizado, né, numa pasta Google compartilhada, mas em breve isso vai estar no site, que isso possa ser disponível para quem quiser consultar, e que a gente possa também separar por níveis de profundidade, né? Para aquela pessoa que quer se aprofundar no assunto, consiga buscar, né, os livros, os papers, as coisas mais técnicas, e para quem quer uma cartilha, um material mais simples, também possa ter isso disponível e fácil, né? Porque é muito importante ter diferentes linguagens, né, para que todo mundo consiga ter acesso ao conhecimento, vídeos também, né? Então, diferentes níveis de profundidade e tipos de linguagem. Quando a gente fala dessa população local, como que vocês da Araticum encontram essa população local e evidentemente, devido a essa degradação do bioma, o quanto essa população hoje ela está sofrendo, né? E vocês podem constatar a perda, eu queria que você pudesse me trazer isso, e o quanto a perda dessa sociedade, vamos dizer assim, traz também de não benefício para o próprio empresário, para a sociedade privada em si. Essa consciência, nós estamos falando de conscientização. E aí, então, se chamar a atenção para o próprio empresário, para a entidade privada, na sua ajuda dessa população local, porque isso reverte. Parece uma conversa um pouco já muito dita, falada, mas só quando nós estamos no local é que nós percebemos e sentimos. Então, eu gostaria, Laura, que você pudesse passar um pouquinho disso, inclusive para as entidades que estão nos ouvindo, que elas possam se sensibilizar com isso. Sim, inclusive no evento do Dia do Cerrado, a gente apresentou esse projeto que é coordenado pela Rede de Sementes do Cerrado, que é uma grande parceira, né, da Araticum, e a Rede de Sementes do Cerrado está desenvolvendo um projeto de restauração em várias unidades de conservação, com esse princípio, né, que eu trouxe, que é muito caro para a Araticum, que é a participação das comunidades na restauração. Tanto para a coleta de sementes, né, que é a missão aí maior e principal da Rede de Sementes do Cerrado, né, uma organização que apoia e comercializa sementes nativas para restauração, sementes, inclusive, de herbáceas, né, de capins do Cerrado, e então a Rede de Sementes do Cerrado fomenta, apoia comunidades a coletarem essas sementes, beneficiarem, venderem para quem precisa fazer restauração. E nesse projeto, então, a Rede de Sementes do Cerrado está comprando essas sementes dessas comunidades e também executando a restauração nessas unidades de conservação. Então, é interessante esse caso, né, porque é um ciclo praticamente fechado, né, no sentido de que as comunidades
coletando essas sementes, né, elas conseguem vender e tirar renda da vegetação que elas vivem, da área que elas conseguem também, conseguindo recuperar, né, o seu ecossistema onde vivem, e isso é um ciclo muito virtuoso, né, porque tirando renda da vegetação, valoriza ainda mais, e valorizando ainda mais, consegue tirar ainda mais renda com essa produção de capins e de outras espécies do cerrado. Então, esse é um exemplo muito bonito e muito representativo de como é a atuação da Araticum, uma atuação, né, em rede, com a participação das comunidades tradicionais. Então, para dar 2 exemplos aqui para vocês, né? A comunidade dos Calungas, que vivem no entorno do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, participam desse projeto da rede de sementes do Cerrado, e os Geraizeiros, que é uma comunidade tradicional do norte de Minas, que vive na Reserva de Desenvolvimento Sustentável de mesmo nome, Geraizeiros. E, então, esse é um projeto que a Araticum participou lá atrás, né, escreveu o projeto, e hoje está em execução. Como o nosso tempo está esgotando, mas você, quando fala de capim, e nós estamos falando de cerrado, nós não vamos entrar vai ficar para uma próxima, mas nós falamos de uma riqueza nossa do Brasil, que inclusive eu coloquei num artigo meu, que é o capim dourado do Tocantins, né? Então, assim, esse é uma conversa também para uma próxima, para a gente saber sobre essa conservação de um trabalho que hoje é referência, inclusive, para o exterior, porque é exportado e está lá no nosso cerrado. Mas, Laura, nós vamos para a pergunta do programa. Ação local gera ecos no global. Portanto, Laura Antoniazzi, quais são os seus ecos? Muito boa essa pergunta. Acredito muito, né, que as ações locais geram ecos globais, e o que a gente está trazendo aqui são esses ecos da importância do cerrado, né? Então, a importância das menorzinhas das plantas, né? Então, as ervas, os capins, os arbustos do cerrado, até as árvores mais altas, e da importância, né, e do papel que cada uma dessas plantas tem, e da interação entre elas, né? Então, acho que essa mensagem, né, para a gente valorizar, né, essa interação entre os ecossistemas, né, das várias plantas em um ecossistema e entre os vários ecossistemas, né? Se a gente conseguir respeitar e valorizar essa diversidade à nossa volta, aqui no nosso país, isso vai ter um eco para valorizar aí todas as diversidades que existem no mundo. Portanto, com todos esses ecos, nós vamos para os nossos diálogos sustentáveis em prosas e versos. Com os olhos abertos, sinto os nossos instintos. Cerrado, a inversão dos papéis, de nossas ações predadoras. O alerta, então, se faz. Homem, cuidado, pois o bater e assoprar pode virar cultura. E com toda essa cultura, mas tendo pessoas para nos alertar, nós vamos nos despedindo e agradecendo a nossa convidada, Laura Antoniazzi, no qual eu deixo 1 minutinho, Laura, para a sua despedida. Obrigada, Rose. Foi um prazer estar aqui, falar sobre Araticum. Queria, né, reforçar o convite, então, para participarem da rede, nos procurarem ou na Agroícone. Agora a Agroícone está trabalhando como secretaria executiva da Araticum, mas são muitos os membros, né? São ONGs, são pesquisadores, são comunidades tradicionais, professores, acadêmicos, todo mundo, órgãos públicos, né? Está todo mundo
convidado a participar da Araticum, e a gente acredita mesmo que só o trabalho em rede é possível, né? Porque o desafio é muito grande, né? O Cerrado é muito grande, tem uma diversidade muito grande ecológica, socioeconômica, então a gente precisa estar unido e trabalhar em rede, porque o desafio é muito grande, e agora é a década da restauração, e a ONU, então, está chamando a todos para a restauração dos ecossistemas terrestres. Essa é mais uma conversa, mas nós temos que nos despedir agradecendo a nossa equipe técnica e agradecendo a você, internauta, que esteve conosco até agora. Lembrando que ação local gera ecos no global. Portanto, quais são os seus ecos? Até a próxima semana. Até lá!